Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo e estou aqui hoje com vocês para dar continuidade à série de aulas sobre ecologia. E estarei falando na aula de hoje sobre os componentes de um ecossistema, sobre os fatores bióticos e fatores abióticos. Então, no final dessa aula você ficará sabendo quais são esses fatores bióticos e quais são os fatores abióticos que vão formar um ecossistema. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre os componentes de um ecossistema. Muito bem, vamos começar falando dos fatores bióticos. Os fatores bióticos compreendem aí todos os seres vivos que vivem numa determinada área. Dentro dos fatores bióticos desses seres vivos, eu vou ter os produtores e os consumidores. Os produtores são os seres autótrofos capazes aí de fabricar o seu próprio alimento a partir de substâncias inorgânicas obtidas do ambiente. Quais são essas substâncias inorgânicas? Água, sais minerais e gás carbônico. Tá? No ambiente aquático eu vou encontrar as algas, que fazem parte do fitoplâncton, e no ambiente terrestre eu vou encontrar as plantas clorofiladas, fotossintetizantes, que vão fazer esse processo conhecido como fotossíntese. Nesse processo, as plantas vão utilizar o que? Água e sais minerais, energia luminosa e gás carbônico ou dióxido de carbono, que vai entrar pelos estômatos das folhas e vai fazer um processo chamado de fotossíntese. E nesse processo de fotossíntese as plantas produzem a sua comida, que são os açúcares, e libera para o ambiente como subproduto o oxigênio. E eu vou ter no ambiente os consumidores. Os consumidores recebem esse nome porque eles são seres que não conseguem produzir o seu alimento. Então eles são seres chamados de seres heterótrofos, porque são incapazes de produzir o seu alimento. E por isso eles nutrem-se aí de seres produtores ou de outros seres consumidores. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar aqui, né, formada por produtores e os consumidores, e aqui embaixo também os decompositores, que também é um tipo especial de consumidor. Vamos falar dos tipos de consumidor. Nós temos no ecossistema, na natureza, basicamente 4 tipos de consumidores. Os consumidores de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e os decompositores. O que são aí os consumidores de primeira ordem? Tá? Esses consumidores de primeira ordem, chamados de consumidores primários, eles nutrem-se diretamente de seres produtores. Então aqui eu tenho um animal que se alimenta, um herbívoro que se alimenta de uma planta. Nesse caso ele é um consumidor primário, um consumidor de primeira ordem. Aqui eu já tenho um consumidor secundário ou de segunda ordem. Esse consumidor secundário, ele nutre-se de consumidores primários. E eu posso ter também aí os de terceira ordem, que vão se alimentar aí de consumidores secundários. E eu vou encontrar os decompositores. Os decompositores, eles nutrem-se tanto de organismos mortos, tá? Tanto produtores quanto de consumidores de primeira, segunda e terceira ordem. Todos eles, quando deixam seus detritos na natureza ou quando morrem, vão ser, né, consumidos aí pelos decompositores. Os decompositores são indispensáveis na natureza, porque são eles que fazem a reciclagem da matéria orgânica, liberando esse material do corpo desses animais quando eles morrem, desses seres vivos quando morrem, deixando ele disponível novamente na forma de matéria inorgânica para reentrar aí no ciclo através do processo de fotossíntese. Então, o consumidor primário se nutre de um produtor. Consumidor secundário de segunda ordem se nutre de um consumidor primário. Consumidor terciário ou de terceira ordem se nutre aí, né, de consumidores secundários. E os decompositores vão se nutrir tanto faz de produtor quanto de consumidor. Quando morrem ou deixam seus detritos, vão ser aí
destruídos, né, consumidos e reciclar essa matéria orgânica. Temos também os níveis tróficos. Níveis tróficos é o nível onde a energia vai estar disponível. Pensa comigo, a planta produziu a sua comida, o açúcar. Então a planta vai ser o primeiro a ter acesso a essa comida, a esse tipo de energia. Então os produtores vão estar sempre aí no primeiro nível trófico. Já o consumidor primário vai estar sempre no segundo nível trófico. E o consumidor secundário vai estar sempre no terceiro nível trófico. Dentro dos fatores abióticos, eu vou ter os fatores físico-químicos do ambiente que atuam diretamente sobre o mundo vivo. Quais são esses fatores? A luz, a temperatura e a água principalmente. A temperatura atua principalmente sobre a atividade enzimática. Nós sabemos que as enzimas têm uma temperatura ideal para funcionar. A água atua no organismo como solvente de inúmeros compostos orgânicos e inorgânicos. É no meio aquoso que as substâncias químicas vão estar reagindo. E a luz é um componente de extrema importância, pois além de ser fonte de energia para a fotossíntese, serve também para os organismos aquáticos, né, obterem sua energia também, formarem sua matéria orgânica. Então a luz é importantíssima. E é da luz também que advém aí, né, a grande parte da temperatura disponível para o ambiente. Então a luz é um componente de extrema importância, porque além de servir, através dela, ela é a fonte de energia para a fotossíntese, ela também permite que os animais, a maioria dos seres vivos, encontrem suas presas aí no ambiente, no ecossistema. Essa foi a nossa aula sobre os componentes aí de um ecossistema. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like se você não deixou. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.